Amado Deus, poderoso Pai, nesta manhã abençoada, queremos pedir, ó Deus, a Tua presença, com a Tua poderosa voz, ecoando, Senhor, em nossos corações, alcançando, ó Deus, os quatro cantos desse mundo, onde a Tua palavra chegar nesta manhã, Deus, que a vida, que a fé, que a esperança sejam, ó Deus, completamente, Pai, renovadas, que vidas sejam transformadas, que pessoas, ó Deus, possam desfrutar, Pai, do melhor que o Senhor tem para elas nesta terra. Por isso, nesta manhã, Deus, faça, Pai, a Tua vontade, o Teu querer, mas faça também, Senhor, com que o milagre aconteça na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, bom dia! Que a bendita, soberana graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam agora entrando aí na tua vida, na tua casa, na tua família, em tudo aquilo que você fizer. Que o grande amor de Deus e a paz que excede todo o entendimento estejam aí guardando o teu coração. Hoje, domingo de Páscoa, domingo especial, um domingo para falar sobre o Cordeiro, um domingo para falar sobre libertação, um domingo para falar sobre salvação, onde tudo começou. Então, neste domingo especial, eu quero trazer uma mensagem especial para você. Mas quero te lembrar, vai lá no canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, se inscreve no canal, compartilha a mensagem com alguém, tá bom? Canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos. E você que está aqui no TikTok aqui, se não me segue, começa a me seguir. Se você gosta assim de Bíblia, pura e simples, começa a me seguir. Deixa aí o seu bom dia, deixa o seu amém, seu aleluia, deixa aí o seu pedido de oração e já começa aí deixando a sua curtida também. Já compartilhou essa mensagem com alguém? Ainda dá tempo. Compartilha. Livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículos de 1 a 14, vai dizer assim: E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, eles vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada homem tomará para si um cordeiro, conforme a casa de seus pais, um cordeiro por casa. E se a família for muito pequena para um cordeiro, tome-o com seu vizinho mais próximo de casa. Conforme o número de almas, conforme o consumo de cada um, fareis a conta do cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E a assembléia de toda a congregação de Israel o imolará à tarde. E tomarão do sangue, o passarão nos 2 umbrais e na padieira da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo e pães ázimos, e com ervas amargas a comerão. Não a comereis crua, nem cozida em água, mas assada ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dela deixareis sobrar até amanhã, e o que dela restar até amanhã, queimareis ao fogo. E assim a comereis com os lombos cingidos, os sapatos nos pés e o cajado em mãos, e a comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. Porque esta noite passarei por toda a terra do Egito e ferirei a todos os primogênitos da terra do Egito, tanto homens quanto animais, e contra todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, e quando eu vir o sangue passarei por sobre vós, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga não repousará sobre vós para vos destruir. E este dia vos será por memorial, e o celebrareis por festa ao Senhor por todas as vossas gerações. Celebrá-lo-eis
por festa em ordenança perpétua. Aleluia, glória a Deus. Tema da nossa mensagem nessa manhã: o Cordeiro antes da cruz. O Cordeiro antes da cruz. Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 14. Antes da cruz existir, Deus já havia revelado o plano da redenção. Deus já havia revelado. A primeira Páscoa aconteceu no Egito em um momento de dor, opressão e escravidão. O povo de Israel vivia há cerca de 430 anos debaixo do domínio egípcio. Eles estavam cansados, oprimidos e sem forças para se libertar. Então Deus levanta Moisés e começa um processo de libertação através de sinais e juízos. O último deles seria o mais decisivo, a morte dos primogênitos. Mas Deus cria um meio de livramento. Um cordeiro deveria ser sacrificado e o seu sangue aplicado nos umbrais das portas. Essa não era apenas uma orientação para aquela noite, era uma revelação profética. Deus estava mostrando ao mundo, séculos antes, como aconteceria a salvação definitiva através de Jesus Cristo. A Páscoa começa com um cordeiro, e isso não é por acaso. Quem já leu o texto, quem já viu, quem conhece, sabe perfeitamente bem o que estava acontecendo ali. Deus já havia ouvido o lamento, o choro, a dor do povo escravo ali no Egito. Deus decide, então, intervir naquela situação. Mas Deus começa a aplicar juízos sobre a terra do Egito. Primeira praga, segunda, terceira, quarta. E quando chega na 10ª, Deus declara: olha, agora chegou o momento de libertar o povo. Se preparem, porque o meu juízo agora virá pesado sobre cada um deles. Porém, todo aquele que estiver em suas casas a marca do sangue do Cordeiro serão preservados. E assim foi feito. E é claro que essa história, quando a gente lê, a gente sabe que é uma história em que Deus mostra, revela não só o seu poder de aplicar o juízo, como também o poder de salvar toda a humanidade. Quem pagou para ver, infelizmente, experimentou o pior. Agora, aqueles que creram, obedeceram, conseguiram encontrar a redenção naquele momento. O destruidor passou e onde tinha o sangue ele passava por cima. Onde não tinha, infelizmente, havia um lamento, a dor da perda de um ente querido. Então, meus amados, esse tema, que é um tema tão difundido, um tema tão pregado, um tema tão falado, um tema de peças de teatro, um tema de vários filmes, nos ensina muita coisa e eu quero compartilhar isso com você nesta manhã. Amém? Deus sempre tem um plano antes do problema. O povo estava sofrendo, mas Deus já tinha preparado a solução. Antes do juízo chegar, Deus apresentou o caminho da proteção. O texto diz que cada família deveria separar um cordeiro. Isso mostra que Deus não age de forma improvisada. Ele trabalha com propósito, com direção e com antecedência. Muitas vezes pensamos que Deus só começa a agir quando o problema aparece.
Mas a verdade é que Deus já tem respostas antes mesmo das perguntas surgirem. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil, algo que parece sem saída, mas Deus já tem um plano preparado. Ele nunca é pego de surpresa. O seu livramento já foi providenciado. Deus ali está providenciando o escape. Está dizendo, façam conforme a minha maneira, conforme o meu jeito. E isso tem implicações espirituais. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela tem mostrado, olha, façam do meu jeito. Se vocês querem alcançar a salvação, se vocês querem o livramento, se vocês precisam do escape, sigam conforme a minha palavra. Façam a minha maneira e não a maneira de vocês. Obedeçam a minha voz e vocês vão ver que eu providencio o que é melhor para vocês. A palavra de Deus foi liberada lá no tempo de Moisés. Foi liberada para aquele povo que ali estava escravizado. A palavra do Senhor, ela correu dentro daqueles 4 cantos do Egito. E acredite, até mesmo egípcios que participaram da primeira, da segunda, da terceira praga, até chegar à 9ª, quando ouviram isso, decidiram que eu vou fazer conforme os israelitas estão fazendo, que vou copiar esse povo. Como é que eu faço isso aí? Como é que eu participo disso? Porque o juízo de Deus veio, o aviso de Deus já estava dado, a sentença já estava sendo o quê? Realizada. E agora eu dou ouvidos ou eu não dou ouvidos, eu obedeço ou não obedeço, eu vou pagar para ver, eu vou... E assim no dia de hoje, gente, a palavra de Deus ela está sendo pregada, ela está sendo anunciada, a palavra de Deus está sendo liberada nos 4 cantos desta terra. Não existe como a pessoa dizer assim, não, eu não conheço a palavra de Deus. Até mesmo os povos mais distantes, até mesmo pessoas que estão vivendo aí em lugares que são habitados, vamos dizer assim, no meio do mato, em aldeias, seja lá o que for, os lugares mais longínquos da terra, a palavra está chegando porque tem gente que está indo lá. Nesse tempo, então, de modernidade, a palavra está sendo difundida nos 4 cantos do planeta. Eu tenho pregado aqui todos os dias, entre 6 e 7 horas da manhã, e eu tenho visto pessoas de várias partes do mundo que estão aí acessando e estão dizendo, olha, eu estou aqui em Portugal, olha, eu estou aqui na Europa, olha, eu estou aqui na Alemanha, olha, eu estou aqui na África, olha, eu estou aqui nos Estados Unidos, olha, eu estou aqui no Japão. Então a palavra está sendo difundida, Deus está falando, Deus está dizendo, olha, eu tenho uma sentença de juízo que vai ser aplicada sobre a terra. Eu tenho, mas eu já providenciei o escape, o salvamento, eu já providenciei um sistema de defesa para a tua vida. Ah, Senhor, mas, ei, eu estou falando aqui do Cordeiro antes da cruz. O Cordeiro antes da cruz. Pastor, simplifica isso aí. Sim, eu simplifico. Tudo isso que foi feito aqui no Egito, no tempo de Moisés, tudo isso foi para quê, gente? Foi para indicar que haveria um Salvador, haveria um Cordeiro definitivo. Um Cordeiro que traria, através do seu sangue,
a redenção para todo mundo. Nesse caso aqui, o sangue foi para aquele momento, para aquele povo, mas já apontava para o futuro, para aquele que derramaria o sangue por toda a humanidade. Então não se engane, Deus sempre tem um plano antes do problema. E Deus está dizendo nesta manhã: o meu filho, o Cordeiro, aquele que tira os pecados do mundo, ele está pronto para poder salvar. Mas para isso acontecer, é preciso ouvir a minha palavra. É preciso obedecer a minha palavra. É preciso se achegar a Ele. É preciso se entregar a Ele. É preciso estar unido a Ele. Do contrário, não tem como. Não há jeito, não há outra maneira. E o juízo, novamente, ele virá. Será aplicado. E isso é inevitável. Então, se você pode fazer uma escolha nessa manhã, escolha estar ao lado do Cordeiro. Escolha se unir ao Cordeiro. Escolha estar com Cristo Jesus. O Cordeiro, ele era perfeito. Deus deu uma ordem clara. O Cordeiro deveria ser sem defeito, macho de 1 ano. Não poderia ser qualquer animal. Isso aponta diretamente para Jesus. Ele seria o Cordeiro perfeito, sem pecado, sem falha, sem mancha. O detalhe impressionante é que o Cordeiro não podia ser escolhido de qualquer forma. Ele precisava ser examinado. Isso nos lembra que Jesus também foi examinado e não encontraram nele culpa alguma. A Páscoa não aceita qualquer sacrifício. Deus exige perfeição e somente Cristo pôde cumprir esse requisito. A nossa salvação não foi baseada em esforço humano. Não foi conquistada por obras. Foi conquistada pelo sacrifício perfeito de Cristo. Ele foi suficiente. O Cordeiro perfeito, sem pecado. Hoje em dia aí tem A, B ou C aí que tentam dizer, não, Jesus tinha um caso com Maria Madalena. Não, Jesus se casou. Não, Jesus era isso. Não, Jesus era aquilo. Ei! Importa o que a palavra do Senhor afirma. Ele era sem defeito, perfeito. O sacrifício final, ele era suficiente para tudo. Esse mesmo Cordeiro foi aquele que foi até a cruz, foi aquele que foi rejeitado, foi aquele que foi humilhado, escarnecido. Foi aquele que foi açoitado. Foi aquele que esteve ali sozinho. Foi aquele que chegou até aquela cruz que nem era dele. Foi aquele que passou todo aquele momento de dor ali. Sabe por quê? Para cumprir o propósito. Propósito final pela minha vida, pela sua vida. É impossível que você não consiga ser tocado por esse sacrifício. É impossível que você não consiga reconhecer que esse sacrifício foi pela tua vida. É impossível você não entender que ele não tinha pecado algum. Ele era perfeito. O pecado era nosso. E ele tomou os nossos pecados e na sua perfeição, ele se fez
pecado por cada um de nós. Entenda isso nessa manhã. Foi por mim, foi por você. Ele não tinha pecado algum, ele era perfeito. É por isso que foi o sacrifício perfeito. O cordeiro sem defeito algum, que foi até o final para dizer, olha, você pode ser essa pessoa. Você pode estar aí com seus pecados. Você pode aí não ter valor nenhum aos olhos do mundo, mas eu estou dizendo para você, eu vou subir lá, eu vou suportar tudo, vou pagar o alto preço, mas eu não tenho defeitos, eu estou levando os seus defeitos. E pastor, e agora? Entendi nada. Isso é amor, isso é graça. Isso é um favor imerecido. O cordeiro ali preparado diante do povo de Israel já havia sido escolhido por Deus. Olha, macho, um ano sem defeito, tá bom? Escolhe assim. O sangue dele vai ser passado ali nos umbrais das portas e janelas. Tá bom? Então você vai escolhe dessa forma. E Deus escolheu o cordeiro perfeito para o sacrifício final. Jesus Cristo. Então esse cordeiro sem defeito que foi sacrificado lá atrás, milhares de anos atrás, lá naquele tempo de Moisés, já apontava, olha, vem um cordeiro aí perfeito, vem um cordeiro aí sem pecado, vem um cordeiro aí disposto a amar, a se entregar por toda a humanidade. Aguardem aí que ele já está a caminho. O cordeiro precisava morrer. Não bastava escolher o cordeiro, ele precisava ser sacrificado. O povo não foi salvo por admirar o cordeiro, nem por falar sobre o cordeiro, nem por conhecer o cordeiro. Eles foram salvos quando o cordeiro morreu e o sangue foi aplicado. Isso é profundo. Porque muitas pessoas conhecem a história de Jesus, falam sobre Jesus, frequentam a igreja, mas nunca aplicaram o sangue em suas vidas. A morte do cordeiro não era opcional, era necessária. Não basta saber quem Jesus é preciso receber o que ele fez. É preciso aplicar o sangue na vida, no coração, na família. É isso que traz livramento. E ele disse, estou disposto a morrer por você. Estou disposto a enfrentar toda humilhação por você. Estou disposto a sofrer ali aquelas 39 chibatadas. Quando a gente olha isso, não consegue entender, mas pensa bem ali. Aquele chicote, com aquelas pontas de metal e de osso intercalado ali. Cada vez que era dada uma chibatada e se puxava, logo vinham aqueles pedaços de carne junto nas pontas, agarradas ali naquele chicote. Imagine as pessoas gritando crucifica-o, as mesmas pessoas que gritaram Hosana agora estão gritando crucifica-o. Imagina ali, onde estão os meus discípulos? Cadê os meus discípulos? Fugiram.
Ei, os milagres que eu fiz, apaga. Ei, eu alimentei as multidões, ei, esquece. Agora crucifica, tá bom, não tem problema. Ele decidiu ir até o final porque ele sabia que precisava morrer. Ele sabia que o seu sangue deveria ser usado para quê? Para salvar. Pois o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Sem a morte dele, não haveria redenção da humanidade. Sem a entrega total dele, não haveria como nós nos salvarmos. E lá atrás, no tempo de Moisés, um animal simbolizando esse momento fez com que o povo fosse preservado. Só que agora a história muda. Como eu disse, o cordeiro lá de trás, apontando lá na frente e mostrando que aquele cordeiro sem defeito, aquele cordeiro perfeito, aquele cordeiro que iria se entregar por toda a humanidade, estava disposto a pagar um alto preço para que hoje nós estivéssemos a ponto de desejar, de querer, de alcançar a salvação eterna. Você já tomou a decisão hoje de servir a Cristo? Você já tomou a decisão hoje de servir ao Senhor? Você deseja alcançar a salvação eterna? Não existe outro caminho. Não, mas disseram que a religião... Não estou falando de religião, eu estou falando de salvação. Eu estou falando do Cordeiro perfeito. Eu estou falando do maior sacrifício da humanidade. Ele precisava e ele enfrentou morte de cruz, uma das mortes mais humilhantes que existiram. Imagine uma noite de tempestade intensa, uma família dentro de casa, ouvindo o vento forte lá fora, mas há algo que os tranquiliza. A porta está marcada, o sangue foi aplicado. Enquanto o juízo passava, aquela casa estava protegida. Não porque eram melhores, mas porque obedeceram. Assim também é hoje. Não é sobre quem somos, é sobre o sangue que está sobre nós. O sangue do Cordeiro. Nery Pervidor, bom dia, Deus abençoe. É sobre o sangue que está sobre nós. E eu quero concluir com você dizendo o seguinte: a Páscoa começa com um cordeiro, e esse cordeiro aponta para Jesus. Antes da cruz, Deus já estava anunciando que haveria um sacrifício capaz de trazer livramento total. O cordeiro do Egito era apenas uma sombra, Jesus é a realidade. Hoje Deus nos chama a olhar para o Cordeiro, não apenas conhecer, mas confiar, não apenas ouvir, mas viver. Existe livramento disponível, existe proteção disponível, existe salvação disponível, mas tudo começa com o Cordeiro. E a pergunta é: o sangue já foi aplicado na sua vida? Que é isso? O sangue do Cordeiro já foi aplicado na sua vida? E não é o Cordeiro dos tempos de Moisés, é o Cordeiro dos dias de hoje, o próprio Cristo, o próprio Salvador. O Cordeiro antes da cruz, Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 14, para a nossa meditação nesta manhã abençoada. Ei,
Hoje é Páscoa. Ei, hoje é o domingo que simboliza a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Ei, sabe que dia hoje? Hoje é dia de comemorar a libertação do pecado. Hoje é dia de se alegrar, porque Ele, o Cordeiro perfeito, pagou um alto preço pela nossa salvação. Hoje é dia de reconhecer que sem Ele estaríamos perdidos. Entregue a tua vida a Cristo, aproveita. Hoje é o dia de salvação para a tua vida, para a tua casa, para toda a tua família. Não perca essa oportunidade. Vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor, pelo sacrifício, Pai, que Tu fizeste por nós naquela cruz do Calvário. Tu foste, Senhor, o Cordeiro perfeito que decidiu, Pai, ir até o final, e tudo isso por nós, que nem merecíamos. O Senhor pagou o alto preço, Pai, e te agradecemos. Ah, Deus, somos gratos por tudo isso que o Senhor fez através do Teu Filho Jesus. Que esse momento de salvação não seja esquecido, que este sacrifício não seja ignorado. Ó Pai, que o sangue do Cordeiro, Senhor, esteja sobre as nossas vidas nesta manhã e alcance, Senhor, a todos aqueles que nós amamos. Que a Tua salvação, Pai, esteja completa em nossa casa. Muito obrigado, Senhor. Pai, queremos pedir por quem está enfermo, por quem está com o coração, Pai, neste momento angustiado, por quem, ó Deus, passa por problemas no casamento, por aqueles, Deus, que sofrem espiritualmente, por aqueles, ó Senhor, que precisam de uma porta de emprego, por aqueles, ó Pai, que têm causas na justiça. Que nesta manhã, Deus, o Teu milagre aconteça e alcance a cada um, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra nessa manhã. O Cordeiro perfeito, Ele foi até o final e Ele entregou a vida dele para que nós tivéssemos vida eterna. Não esqueça disso. Amém? Já me segue aqui no TikTok, gosta de Bíblia pura e simples? Começa a me seguir. Quando eu entrar ao vivo, entre 6 e 7 horas da manhã, você participa desse momento de palavra comigo. Mas se você não me seguir, você vai sair, não vai me achar mais e depois não vai poder participar desse momento. Você precisa me seguir, tá bom? E eu quero pedir a sua ajuda. Vai lá no canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, se inscreve lá e compartilha a mensagem com o maior número possível de pessoas. Canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te proteja, te livre de todo mal. Tenha um excelente domingo de Páscoa na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro, se Ele, o Senhor, nos permitir. Deus te abençoe.